Sempre que começa a temporada de quadradura dos Estados Unidos, me vem uma sensação não muito boa enquanto fã do Guga, já que foi em 2001, durante essa temporada, que o Guga lesionou-se gravemente e nunca mais voltou a jogar no mesmo nível. Guga, que na época era o número 1 do mundo e estava jogando um tênis fino do fino do fino. E hoje eu vou contar um pouco essa história do porquê o Guga, para mim, é um dos maiores e se, né? O Arif, como os americanos falam, né? Na quadradura. Como assim, né? O que o Guga teria feito caso ele não se lesionasse em 2001 e o porquê que o Guga nunca ganhou um Grand Slam fora do saibro. Para começar essa resposta, eu diria que faltou tempo. Faltou ele não se lesionar. Porque eu acho que caso o Guga não se lesionasse em 2001, fatalmente ele ganharia um Grand Slam na quadradura. Por que não o US Open 2001? Porque diferente do que muita gente fala, o Guga ele era um bom jogador de quadradura e estava se tornando um excelente jogador de quadradura. Em 2000 e 2001, a ascensão dele, né, nesse tipo de quadra, ela foi muito evidente. E nessa temporada de 2001 na quadradura norte-americana é que o Guga ele atinge o ápice do seu nível de jogo, tanto nesse piso quanto, eu diria, na carreira toda. O Guga até fala, né, que se ele não tivesse, ele nunca chegou ao auge dele, no sentido que caso ele não se lesionasse, ele teria atingido um nível mais alto. Mas vou me referir aqui especialmente a essa temporada de 2001 e a essa questão do what if, né, do e se, o que o Guga teria feito caso ele não se lesionasse. Primeira coisa, né, voltando nessa questão, ele em 2001 ele era o melhor jogador de quadradura daquele momento. Ele começa essa gira no ATP de Los Angeles, que seria hoje um ATP 500, e vai até a semifinal, perde apenas no terceiro set para o André Agassi, que era o número 3 do mundo e um dos maiores jogadores de quadradura de todos os tempos. Depois ele vai para o Masters 1000 de Toronto e atinge as oitavas de final, a terceira rodada, e perde para o Roddick no terceiro set. O Roddick faria a final, que era uma estrela em ascensão. Estava aquecendo os motores. Já então ele vai para o Masters 1000 de Cincinnati, que era a quadradura mais rápida do circuito, e faz um torneio simplesmente espetacular. Na minha opinião, foi o torneio no qual o Guga apresentou o maior nível técnico da carreira dele. Eu acho que ali ele jogou um tênis à beira da perfeição. Primeiro, eu vou falar só a chave que ele fez, né? Que ele passou para vencer o torneio. Primeira rodada pegou o Roddick, número 27 do mundo, que viria a ser número 1 no futuro. Segunda rodada, Tommy Haas, número 16 do mundo, que viria a ser número 2, já havia sido top 10. Terceira rodada, Goran Ivanisevic, que também já havia sido número 2 do mundo, que era o campeão de Wimbledon. Quartas de final, o seu maior rival na carreira, Evgeny Kafelnikov, que era número 6 do mundo. O Guga aplica uma virada impressionante num jogo praticamente perdido, em que no terceiro set ele tinha uma quebra atrás e breakpoint contra. Nas semifinais, Tim Hammond, pedra no sapato do Guga, que era número 8 do mundo e que já havia sido número 4. Lembrando, né? O Kafelnikov era ex-número 1 do mundo. Na final, Patrick Rafter, também pedra no sapato do Guga, jogador de saque e voleio. E aí o Guga faz possivelmente a melhor exibição técnica da carreira dele, porque não tem como ele ser melhor do que ele foi contra o Rafter. Porque ele simplesmente não errou. Foi um 6-1, 6-3 em 50 minutos de jogo, no qual o Guga não errou nenhuma direita, não fez nenhum erro não forçado de direita, errou 2 ou 3 esquerdas e o resto foi só winner, ace, voleio. O Guga, nesse torneio, para mim, ele atinge o ápice do ápice do ápice do nível técnico dele na carreira. O Rafter fala, né, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, inclusive porque o Guga, ele ganhou do Hammond
na semifinal num jogo de 2 dias, que terminou só no domingo, um pouco antes da final. E o Guga, para não esfriar, ele já pede para entrar na quadra 40 minutos depois da semi. Então ele entra muito quente e amassa o Rafter, que era bicampeão do US Open, que já era campeão de Cincinnati, que jogava um tênis fantástico e havia ganhado do Hewitt na semi, estava descansado, porque a semi foi no dia anterior, e havia sido finalista do Masters 1000 do Canadá. O Guga, nesse torneio, ele faz tudo, né? Ele estava ali com o saque perfeito, sacando como Sampras praticamente, devolução, uma devolução diferente da que era padrão no circuito, devolvendo mais atrás o primeiro saque e enfiando a mão na bola lá do meio da rua. O Rafter, ele fazia aquele saque kick aberto na esquerda do Guga e tomava passada uma atrás da outra. As narrações do Eusébio na Sport TV era só que devolução sensacional de Gustavo Kuerten. O winner na paralela. Era só isso. É maravilhoso assistir. Assistam. Que devolução fantástica do Guga. 0,15. Outra paralela com muita precisão. Dessa vez esquerda, hein? Agora tá bom pro Guga aqui. Fez uma grande devolução e facilitou tudo para matar o ponto, Guga. 15 iguais. E o winner de devolução para quebrar o serviço de Patrick Rafter. Que devolução. O winner de devolução fantástico, Das. O saque foi muito bem. Eu vou deixar o link do vídeo desses jogos na descrição para vocês assistirem. E aí, o Guga logo em seguida vai para o ATP 500 de Indianápolis, fortíssimo. O ATP 500 não existia, né? Seria um ATP 500. Pega uma chave praticamente igual a de Cincinnati, só que na final ele pega o Rafter e desiste no quarto game, já acenando que havia alguma coisa errada. Daí ele chega no US Open como cabeça 1, Grand Slam, favoritíssimo ao título, né? Era o melhor jogador de quadradura naquele momento, estava voando, vinha de 2 torneios perfeitos. E ele começa, e logo na terceira rodada ele pega Max Mirny, La Bestia, um cara sacador e voleador, bielorrusso, jogava muito tênis, era um cara conhecido por complicar a vida de grandes tenistas. Ele vencia muitos número 1 do mundo e tal. Nessa época o Mirny estava no top 30, mas era uma pedra no sapato. E o Mirny abre logo 2-0 no Guga, ainda que não tenha quebrado o saque do Guga. Um jogaço. E aí o Guga aplica uma virada espetacular em cima do Mirny. Vira 3-2, num jogo que o Guga deu mais de 100 winners, e quase 30 ou mais de 30 aces. E erra 15, 20 bolas no jogo inteiro. É um jogo assim, é um jogo apoteótico. Só que esse é o jogo que sepulta a carreira do Guga. Esse é o jogo em que o Guga se lesiona definitivamente, em que o quadril dele, infelizmente, vai de uma vez por todas pro beleléu. É até triste quando a gente lê a biografia do Guga e escuta ele falando desse jogo, né? Porque foi um jogo dos melhores da carreira dele, talvez também, junto com o do Rafter, a melhor exibição da carreira dele nível técnico, e o jogo que sepulta de vez a carreira dele, se lesiona, sente uma dor na perna, uma fisgada na virilha, mas na verdade era o quadril. Aí nas oitavas ele ainda passa do Albert Costa, mas nas quartas de final ele pega o Kafelnikov, que pegar o Kafelnikov em quartas era sinônimo em Grand Slam ainda, era sinônimo de título, porque o Guga pegou 3 vezes o Kafelnikov nas quartas de Roland Garros, ganhou as 3 e foi campeão do torneio, mas o Guga entra sem condições alguma, sem condições nenhuma de jogar e perde feio, toma até pneu. Dali em diante, o Guga nunca mais volta a ser o mesmo. E mesmo sendo número 1 do mundo, aos 24 anos, o Guga nunca mais volta a jogar no mesmo nível. Porque a partir daquele US Open, que era dele, porque o campeão veio a ser o Hewitt, e o Hewitt, naquela época, era um jogador inferior ao Guga. Para mim, o Hewitt sempre foi um jogador inferior ao Guga. Os dois no auge, o Guga jogava mais tênis, ainda que o Hewitt tenha ganhado uma e o Guga uma, com os dois ali 2000, 2001. Depois o Guga perde 2 para ele, mas aí o Guga já estava lesionado, para mim não conta, né? Mas ele pegaria na semi, se eu não me engano,
era o Sampras, que era um jogadoraço, mas não estava no auge, e na final seria o Lleyton Hewitt. Enfim, para mim aquele US Open era do Guga. O Guga vinha voando, vinha jogando melhor que todo mundo. Aquele torneio era dele. Infelizmente, aos 24 anos, a lesão impediu o Guga de ganhar o seu Grand Slam na quadra dura. Para mim, esse é um dos maiores e se. E uma prova que para mim que o Guga ele jogaria em quadras duras no mesmo nível que ele jogava no Saibro, depois ali de 2001, é que ele já estava jogando, é que o jogo dele estava o fino para a quadra dura, como eu disse em Cincinnati, né? Sacando muito, devolvendo muita potência na bola, pegando tudo na subida, voleando bem demais, segundo saque fino. Então, ele já demonstrava ali que o Grand Slam dele na quadra dura seria questão de tempo. Ele já havia ganhado a Masters Cup, o ATP Finals, né, no ano anterior, já havia vencido Cincinnati, estava nas quartas do US Open jogando muito. E outra coisa que prova para mim que o Guga ele jogaria muito e ele seria monstruoso, mais monstruoso ainda na quadra dura, é que depois da lesão, os melhores resultados do Guga foram na quadra dura, porque ele não tinha muita condição de se movimentar por conta do quadril, então os melhores resultados dele, tirando o Roland Garros, foram na quadra dura, né? Final do Masters 1000 de Indian Wells em 2003, os títulos, né, de São Petersburgo, Costa do Sauípe, final de Lyon, outro título em Auckland, né, ATPs, também fez oitavas no US Open em 2002, ganhando do Safin, que era número 2 do mundo, enfim, ganhou do Federer em 2003 em Indian Wells, era o piso que ele estava jogando melhor, até no carpete ele estava jogando bem. Mas, infelizmente, né, a lesão ceifou o Guga de brilhar na quadra dura. E outra coisa, né, essa mais ainda, depois de 2001, as quadras rápidas, quadras duras rápidas, começam a ficar cada vez mais lentas, né? Ali em 2004, 2003, 2005, as quadras rápidas já estavam mais lentas. E outra, depois da lesão do Guga, aposentadoria do Sampras, lesões constantes do Hewitt, lesões constantes do Safin, o circuito estava aberto, né? O circuito estava aberto. E o Guga seria número 1 do mundo 2002, 2003, muito possivelmente, né? 2003, cara, nunca que o Roddick foi número 1 do mundo, né? Que mundo que o Guga não seria número 1 do mundo no auge em cima do Roddick. Mas é isso, né? Infelizmente, as lesões ceifaram o Guga de brilhar ainda mais na quadra dura, né? Excesso de jogos, finais de Master 1000, tirando Cincinnati e Toronto, eram em melhor de 5 sets. O Guga batia a direita em open stance, o forehand em open stance, né? Com o corpo, com o peito alinhado à rede, né? Paralelo à rede, né? Como todo mundo bate hoje. Isso forçava muito o quadril. O Guga foi o primeiro número 1 do mundo a bater todas em open stance. Isso danou o quadril dele, né? E é isso, assim, o Guga ele era um cara com um jogo super moderno, o jogo dos anos 2010, 2000, né? O jogo top spin pesado, bola pesada, direita com open stance, mas que ainda não se aproveitava da ciência no esporte, né? Porque, claro, aproveitava sim, mas não como é hoje, né? Porque ele era o jogador moderno que não tinha o suporte que os jogadores modernos têm hoje, né? O Guga, por exemplo, ele demorou para ter um fisioterapeuta na equipe dele, né? A equipe dele era basicamente ele e o Larry, não é como hoje, né? Que o cara tem um preparador físico, um fisiologista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, um fisiologista. E o Guga era o número 1 do mundo. E era padrão, né? Os tenistas eram basicamente isso. Eram eles e os treinadores e olhe lá os preparadores físicos, né? Então, o Guga era basicamente um tenista moderno, mas um tenista à frente do seu tempo, mas sem o amparo à frente do seu tempo, não porque ele não gostaria ou não quisesse, é porque não era uma coisa que era tradicional na época, né? As coisas mudaram muito. Não à toa, o Guga lesionou com 24, 25 anos, o Safin com 25, o Hewitt também nessa idade, e a geração logo em seguida deles, todo mundo jogou até os 40 anos, que foi a geração Big Three, né? Então, é dureza. Mas o Guga, né? Grande e se na hard, mas ainda assim
fez história, né? Conquistou 2 grandes torneios na quadradura, né? Cincinnati e Masters Cup, mas também ganhou alguns ATPs e outra, fez final em quase todos os Master 1000 de quadradura. Na verdade, fez em todos, né? Porque ele fez final em Indian Wells, 2003, final em Miami, 2000, fez final em Montreal/Toronto em 97, ganhou Cincinnati em 2001. Esses eram os Master 1000 de quadradura, né? Porque Paris era no carpete, Stuttgart era no carpete e os outros 3 eram no saibro. E 2 quartas no US Open, né? 99 e 2001. 2002 fez oitavas, só no Australian Open, que aí o Guga não conseguia jogar na Austrália, ainda que em 2004, já bem capenga, ele mete uma terceira rodada lá na Austrália. Mas isso aí, um pouco de história do tênis. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e vamos dar uma força aí pro canal Tênis Além do Óbvio. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão. Era para eu ter falado isso no começo, mas eu falei isso no fim e é isso aí. Valeu, meus amigos, um abraço.